Salve, salve! Mais uma entrevista. Estamos aqui hoje com Molina, famoso Molina, mestre internacional, 2.400 de feed. É isso, Molina? Fala com a galera aí. Beleza? Tá. No momento acho que tá 2.440, sei lá, alguma coisa desse tipo aí. Rumo à maestria, rumo ao grande mestre, é isso? Pode falar sobre você aí. Eu jogo xadrez, deixa eu ver, tem bastante tempo, que até nem lembro exatamente, mas deve ter deve ter uns 16 anos, ou até mais, talvez, se for pensar assim. Eu tô com 31. Eu aprendi a mover as peças com 7. Só que só com 12 anos que eu fui saber o que que é aula de xadrez, né? Tipo, o que que é tática, estratégia. Então, dos 7 aos 12 era jogando tudo errado mesmo. Aí com 12 comecei a ter umas aulas com o Júlio Lapertosa. É, Aí depois tive uns stops assim por outras coisas, trocando de escola e tal. Aí voltei pra valer mesmo com 15, entendeu? Assim, com 15 anos, aí eu falei, não, agora eu vou treinar esse negócio certinho. Aí de 15 pra cá, nunca mais parei, né? No início eu treinei muito com o Júlio Lapertosa, né? Digamos assim, foi onde foi feito toda a minha base enxadrística, né? Questão de estratégia, repertório de abertura, foi tudo, pelo menos no início, ideia dele, né? Certo. Enfim. Aí depois também fui treinar com outras pessoas, né? Por exemplo, brasileiro conhecido assim, foi com Leitão, já treinei com Milos, com Crico. Espero que eu não esqueça ninguém aqui, deixa eu ver. Eu acho que foi esse aí, deixa eu ver se eu esqueci de alguém. E O também. Gazel chegou a auxiliar você, a ser um Não, não. conselheiro ali, alguma coisa, não? O Não, Fredinho 007, é isso? o Gazel, a gente só. Às vezes a gente até estudou algumas coisas junto, por exemplo, uma época que a gente jogava, se não me engano, era escandinavo, os dois jogavam. Por sinal, não foi uma escolha muito feliz, mas a gente estudava junto, assim, via algumas linhas e tal, de outras coisas e tal, mas nada muito certinho assim, né? Meio Entendi. esporádico. A Entendi. gente jogava no mesmo clube, né? Caso Xadrez. Então a gente jogava muito blitz, né, e tal, com outros jogadores também. Então, de Agora, certa forma, um influenciou um pouquinho no outro, sim, né? sim. Imagino. Agora, a respeito da sua trajetória ali, o que eu vejo que falta muito no Brasil hoje é a base, cara. Eu acho que o esporte em si, você pode acompanhar aí os outros países, Rússia, Estados Unidos, China, enfim. Eles apoiam o esporte, eles dão incentivo. A respeito do Brasil, assim, se você não tivesse um mentor ali, você acha que um centro de treinamento, por exemplo, no Brasil, por parte das direções, assim, tem um diferencial em criar grandes atletas para o futuro? Eu acho que no Brasil fica bem distante esse cenário aí ideal que você está falando aí, entendeu? Pode ser que uma cidade ou outra no Brasil tenha centro de treinamento, né? Sei lá, algumas pode ter uma estrutura boa, mas geralmente bem deixa pra lá, entendeu? Entendi. Por exemplo, assim, eu não, aqui em Belo Horizonte eu tive a sorte, né, que, por exemplo, sem fazer nenhum puxar sardinha e tal, mas Sim. assim, por exemplo, na casa de xadrez, no aspecto de treinamento e tal, e até mesmo oportunidade de jogar torneios, né? Sempre não tive nada a reclamar, entendeu? Sim, foi ali um apoio para os É, atletas do estado de cem por Minas cento, Gerais, né? 100%, é. Não, assim, mais pra quem é de Belo Horizonte, né? A mais de BH. Porque às vezes fica complicado, sei lá, alguém do interior vir na casa de xadrez só pra treinar, apesar de que tem gente que faz isso, né? Mas eu acho que o pessoal de Belo Horizonte que quer evoluir no xadrez, eu acho que lá é tranquilo, entendeu? É um lugar pra treinar xadrez. Você acha que deveria existir assim centros, polos de treinamentos para favorecer que surjam novos talentos, como É, surgiu o Mequinho, como surgiu aí depois veio o Vesco, o Leitão.
o Milos, enfim, todas essas gerações aí, o próprio Krikor e Fier, você também, né? Então, você acha que favoreceria o surgimento de novos talentos no país? Se tiver um lugar que o pessoal possa reunir e treinar, sim. É que às vezes muito clube de xadrez, o pessoal vai só pra jogar, né? Entendo. Aí você chega, por exemplo, no extinto Clube de Xadrez Belo Horizonte, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu entrei lá, eu não conhecia ainda a Casa do Xadrez, o Júlio e tal. Na verdade, nem existia a Casa do Xadrez. Eu entrei no Clube de Xadrez Belo Horizonte, primeira vez eu tinha o quê? Uns 12 anos, eu acho. E basicamente cheguei lá, ninguém atendeu nada, entendeu? Tipo, ignoraram assim a presença. Aí como que o menino lá de 12 ou 11 anos chega no clube, ninguém nem fala bom dia pra ele lá, apresenta o clube, entendeu? Uhum. O pessoal lá só tá lá jogando, nesse clube pelo menos, tava lá jogando Blitz, não tava nem aí pra quem tava chegando. Então assim, imagino quantas pessoas lá novas chegaram, não foram bem recepcionadas e saíram, entendeu? E às vezes nunca mais procuraram o xadrez por causa disso, entendeu? Então assim, eu acho que assim, os clubes é uma excelente porta para atrair o pessoal, entendeu? Pelo menos para conhecer o que é xadrez. E aí se a pessoa vai fazer aula, se ela vai treinar, aí é outra história, entendeu? Depende de cada uma. Pelo menos a pessoa tem que entrar no clube, ter alguém lá para divulgar o que é o xadrez, né? Mas enfim, eu acho que tem muito clube aí no Brasil que até se preocupa com isso, né? Por exemplo, citar o de Porto Alegre. Clube de Xadrez São Paulo faz tempo que eu não vou, inclusive você pode até falar melhor do que eu, né? Mas no que eu lembro, nas vezes que eu fui, também assim, tinha boa recepção, né? Certo. Eu acho assim, tem que usar os clubes como forma de apresentar o xadrez para quem não conhece, para o leigo, né? Sim. E caso haja interesse, ter uma forma da pessoa treinar, entendeu? Ter professor e tal, sei lá. Ou disponibilizar alguma forma de treinamento online, né? Sim, sim. Eu acho que a ferramenta tá falando na última entrevista nossa com Kuma, Ivan Nogueira, sobre as federações, as pessoas que tomam conta do esporte nacional, no caso a CBX, a FPX, que deixou-se a desejar, que as pessoas não. Pô, eu não vejo criando-se novos talentos do nada. Não existe surgir uma pessoa assim. Não é que não exista, sabe? Mas é que quando os órgãos assim estão conectados com o bem e a evolução do esporte e da nação, eu acho que muda bastante, né? Por exemplo, eu ouso a dizer, né? Por exemplo, o próprio Mequinho em si, eu duvido. Depois vamos ver se a gente vai fazer uma entrevista com ele pós Floripa sobre as performances, enfim. Que eu duvido se ele não tivesse uma bolsa ou um auxílio do governo militar, ele seria quem ele é hoje, entende? Claro que demanda talento, esforço, enfim, e ele se dedicou para isso, mas eu acho que os órgãos em si, no geral, eles precisam abraçar essa causa, entendeu? De oferecer apoio e visibilidade para o esporte nacional. Tem que ter um programa de treinamento, assim, pelo menos por exemplo, assim, a gente já está falando agora daquele pessoal que começa a destacar e está precisando de incentivo, Exatamente. seja para jogar torneio ou para treinar. Aí, tipo assim, aí é um outro assunto, é aquele cara que só queria conhecer o xadrez, entendeu? Aí, por exemplo, você pega lá, você vê em torneios escolares, aí você começa a ver que tem um menino ali que tem talento, o outro ali desenvolve rápido ali algumas coisas. Aí só que às vezes tipo assim, o menino joga o torneio, ninguém fala nada, deixa pra lá, e aí não dá sequência, e aí perde um talento, Perde-se entendeu? talentos, né? Esse é o grande problema. Sem saber que às vezes ele existia, entendeu? O que tem que ser feito, eu acho, igual prova, até citar uma vez na Federação Mineira, eu não lembro agora o ano, foi 2013, sei lá. Fizeram o trabalho da equipe mineira de xadrez, não sei se você sabe. Inclusive, eu era um dos instrutores e tal. Dava aula lá para dois foi uma ideia bem interessante, entendeu? Só que
precisava de ajuda do governo do estado, né? E aí depois essa ajuda foi cortada, não sei porquê, enfim. Aí é coisa política, né? Sim. Em relação ao governo do estado e a parte do esporte. Mas assim, nesse ano eu achei uma ideia muito interessante, que é o seguinte, pegou todos os campeões mineiros de categoria, do sub-10 ao sub-18, eu acho que ainda tinha mais o sub-20, sei lá, eu não lembro agora de cabeça, mas alguns outros do naipe masculino e feminino. Então eu sei que juntou lá quase 20 atletas e deu treinamento para esse pessoal, entendeu? Sim. Então, eles tinham aula com, por exemplo, era comigo, com o Júlio, com o Gerson, com o Darcy Lima e deixa eu ver quem mais que era. E tinha mais talvez alguém aí. E a gente dividiu esses alunos, cada um ficava responsável, ó, vou dar aula para esse, você vai dar aula, pronto. E a gente treinava online ou pessoalmente e tal, para poder trabalhar esses, pelo menos assim, possíveis futuros grandes jogadores, entendeu? Uhum. Só que isso aí tem que ser dado sequência, né, eu acho. E depois ainda teve o pessoal que formou lá a equipe mineira absoluta, que até foi jogar uns torneios fortes na Europa, na República Tcheca. Legal. Então assim, eu acho que esse tipo de ideia, só que isso aí precisa de incentivo financeiro forte, né? Sim, empresas privadas ou governo. Pode ser iniciativa privada ou não, né? Pode ser a pública mesmo, mas aí tem que chegar lá, né? Entendi. Eu vejo na Argentina muito forte em relação a isso. Eu sempre jogo bastante torneio lá, troco ideia com o pessoal lá. Imagino que no Peru não está desenvolvendo à toa, entendeu? Deve ter também algum trabalho nesse sentido. Sim. Enfim. Legal. Agora fala um pouquinho da sua. Eu tô olhando aqui no Chessbase. Tem uma lista aqui de partidas. Você jogou contra jogadores muito fortes, né? E teve resultados interessantes aí. Jogou com Granda, com Vespa. De pretas aí tá meio complicado, né? Porque sempre difícil, né, Molina? Jogar de pretas contra esses caras mais experientes. Cara, 2.600 mais é complicado aí. Você chegou a jogar também contra o Mamediarov, né? O Mamediarov foi o rate maior que eu joguei, assim. Não, isso aí mais ou menos assim, de tanto jogar torneio aqui e ali, né, principalmente, por exemplo, como a Mediarov foi lá numa mini turnê lá que eu fiz na Europa, né, em 2012, que eu acho que é sempre proveitoso você jogar o torneio quanto mais forte, melhor, entendeu? Uhum. Tem muita gente que às vezes fica assim, não vou jogar tal torneio, às vezes até aqui no Brasil mesmo, o cara vai querer jogar, vamos supor, o cara tem 2.000 de rate, aí ele vai querer jogar um aberto do Brasil. Aí ele vê lá 3 GMs, 2 MIs e mais não sei quantos match feed inscritos. Aí ele fala, não vou jogar esse torneio não, que eu não vou ter chance de premiação. Mas é justamente assim que ele vai aprender, entendeu? Sim. Ele vai lá jogar, às vezes ele dá uma sorte lá, sem parceirado com 2 ou 3 mestres, às vezes endurece o jogo com algum deles, entendeu? Eu acho assim, só vai melhorar se jogar com um cara melhor que você, entendeu? Muito bem. Não que jogando com alguém de rate menor você não aprenda, mas com um cara com rate, uma força maior, ele vai te exigir ao máximo, né? E se você der uma sorte, se você estiver inspirado no dia, você pode até conseguir um bom resultado, né? Uhum. Mas eu sempre prefiro jogar torneios com mais alto nível, assim. E você pretende, agora você vai jogar o Floripa Open, né? E quais são os seus planos aí para 2017? O que você almeja para fazer aí? Por enquanto é jogar o Floripa Open, depois tem um fechado, né, de norma de GM. Sim. Depois, assim, como esse negócio de calendário vai saindo meio que de forma sem que a gente consiga se programar longo prazo no decorrer do ano, né? Então, assim, depois, basicamente, eu não sei o que eu vou jogar, não. Tem um torneio aqui em Minas, que eu vou jogar em Poços de Caldas e tal. Uhum. Mas, assim, minha ideia é, pelo menos, jogar. Vamos supor, se eu não conseguir nenhuma... Falta uma norma de M, né? Se, porventura, eu não conseguir a terceira norma, nem no Floripa Open, nem no fechado, aí eu vou tentar jogar, pelo menos até o meio do ano, mas
um ou dois torneios de norma. Na Argentina geralmente sempre tem, né? Certo. Ou algum outro aí que apareça na América do Sul. Esse ano não sei se vai dar para ir na Europa. Questão financeira tá muito complicado com essa valorização do euro em frente ao real, isso complica, né? Entendi. Dólar também tá uma facada, né? Então, vamos ver. Mas se de repente a coisa melhorar, eu até posso animar a fazer depois, no segundo semestre, né? Sim. Alguma viagem para a Europa lá, jogar algum circuito catalão lá e tal. Você joga os jogos regionais e abertos, faz parte do calendário nacional, né? Jogo, Você pretende jogar esse ano? Pretendo, Tá procurando até o momento, cidade ou não? Como é que é? Tá, até o momento, teoricamente, eu tô por Ribeirão Preto, né? Mas deu problema lá na prefeitura lá e tal, aquele escândalo de corrupção em Ribeirão Preto, então não sei como é que vai ser, né? Entendi. Então tá uma incógnita aí. Para quem estiver assistindo aí, pessoal, o Molina tá aberto a propostas aí. E depois a gente pode deixar no final do vídeo vai aparecer ali algumas coisas que vocês podem, informações para contato e tal, e vocês podem contatar ele e para palestras, aulas, enfim, você está aberto a esse tipo de... assim, basicamente tudo relacionado ao xadrez eu tenho feito, né? Com exceção de arbitragem, né? Uhum. Mas assim, dou aula online, tenho feito esse ano uma ideia de aulas em grupos online também. Tem um site Clube Fox, que também de vez em quando eu lanço umas palestras lá. Por exemplo, vai ter uma online, agora... São ao vivo online, ou são gravadas? Ao vivo. Ao vivo, E ficam gravadas também. Tipo, se a pessoa perdeu no pod, ela também consegue adquirir lá. Aí, por exemplo, terça-feira agora vai ter sobre a Naidorf estilo Kasparov. Coloquei esse título aí para que tanto o fã do Kasparov quanto o fã da Naidorf possa participar. Enfim, também outras ideias aqui vão aparecer no meio do caminho. Tô aqui com essa partida que você foi em Capelle Grande 2012 contra Igor Lislin, é isso? Na primeira rodada, por sinal. Primeira rodada, por sinal. E vamos então, a galera que tá aí vendo, vamos ver agora, pessoal. Eu tenho visto o feedback aí, que a galera sempre... Pô, é sempre interessante ver como é que os mestres pensam, como é que eles resolvem as situações que surgem no tabuleiro, no decorrer. Então agora vocês vão ver na íntegra análises bem fortes aí. Vamos lá então. Está de branco? Beleza. Essa partida, primeiro assim, em Capelle usa até o mesmo sistema que vai ser usado em Floripa, que é o sistema de emparceramento acelerado, né? Acho que é suíço, holandês, um negócio assim, que basicamente divide o torneio lá eu acho que eram 3 ou 4 grupos, em Floripa eu acho que vão ser em 2 grupos, e a ideia é já no início ter cruzamento de rates não muito distantes, entendeu? Para evitar, por exemplo, que na primeira rodada um jogador, por exemplo, 2.650 jogue com um jogador 1.800, entendeu? Entendo. Aí coloca faixas de rates similares. Essa é a ideia. No Floripa Open vai acontecer esse tipo de sistema. Vamos ver se vai dar certo. Uhum. Eu vi um torneio aí que está acontecendo no Chile e teve uma surpresa de um jogador de tipo 700 pontos a menos ou 1.700 só empatar com o cara, né? Na Copa. Foi na primeira rodada, né? Contra o Vocatura. Eu nem vi a partida, eu fiquei de ver, mas... Foi uma partida boa, viu? Você fala, pô, o cara não tem 1.900 de rate, né? Né? Às vezes o rate do cara tá em construção, né? Pode ser, e o cara tem uma habilidade pra empatar com o grande mestre com 1.900. Pois não é qualquer um, né? Justamente. Mas aí nessa partida interessante é que eu não sabia nesse torneio que era esse sistema, né? Eu até assustei. Falei, como que eu tô emparcerado na primeira rodada com o número 4 do torneio, né? Cara, de 2.600, quase 2.700, né? Já na primeira rodada, né? Só que aí, digamos que eu tive uma sorte, que vai passando a partida. Foi D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, B6. Isso é uma Índia da Dama, né? Ainda não tá tão claro que vai ser uma Índia da Dama, mas já tá tendendo a Índia da Dama. Aí joguei com G3, bispo B7, bispo G2.
Muito normal ali é jogar bispo A6, né, no lugar de bispo B7, mas tudo bem, é uma ideia, Karpov adotava ela nos Joga anos B3, áureos. bispo cheque, bispo cobre, né? Tem várias aí, essa é Coisas uma, assim, uma né? opção, justamente, essa, Ou, por exemplo, acho que é cavalo C3 que joga. não, dá também bispo C3, foi usado no match lá do Topalov. Pouco tempo de preparação que tinha para essa partida, né, porque assim, eu lembro que até chegar na cidade, ficamos sabendo em parceiramento e tal, eu tive a surpresa, né? Então, assim, não teve muito tempo de preparação. Aí é aquele detalhe que, se a pessoa tiver bem preparada de abertura e tal, confiando no jogo, não tem problema, né? Não deu tempo de preparar, mas se ela tiver confiando no repertório dela, não tem com que esquentar a cabeça, né? E nessa época eu estava bem afiado aí nesse repertório aí. E aí a gente vai chegar na posição que eu tinha, por sinal, analisado. Tipo assim, entrou na minha preparação, né, pra partida. Mas na verdade foi uma preparação uma ideia de abertura que eu tinha 3 anos antes. E que nunca tinha entrado, entendeu? Na verdade eu lembro que eu tinha jogado um Campeonato Brasileiro de 2009, eu acho. Se não me engano foi 2009. E eu ia jogar com o Milos uma determinada rodada e eu vi que o Milos jogava esse setup aí de pretas, né? Exatamente essa posição. Até um pouquinho mais avançado aí. E nessa época eu tinha preparado e tal, bastante. Eu treinava com Alexander Goloshapov, um ucraniano muito forte. Só que chegou na partida, eu preparei essa linha, claro, outras possibilidades que ele podia jogar. E aí o Milos me jogou, se não me engano, uma Grunfeld. Eu acho que foi uma Grunfeld. E aí passou longe a abertura, né? Sim. Mas aí, pelo menos, eu deixei a ideia guardada, entendeu? O importante, assim, quando você preparar, principalmente se você acha que encontrou uma ideia boa de abertura, e vamos supor, você jogou e não entrou na ideia, você não vai pegar e jogar fora aquela ideia. Guarda que alguma hora pode ser útil, entendeu? Entendi. E aí, para preparar para essa partida com o Igor Leeds, né? Eu falei assim, eu lembro até hoje disso. Eu falei, esse cara me joga igual alguém que eu já preparei, né? Só que eu não tava lembrando que era o Milos, né? Mas eu lembrava que eu tinha essa análise salva, né? Sim. Aí depois de buscar bastante no meu computador, eu achei. E aí foi basicamente só revisar a preparação e acrescentar algumas coisas. Minha preparação de 2009 estava bem feita, entendeu? Sim. E aí... Agora aqui, uma pergunta pra você aqui, ó, a galera que tá assistindo muitas vezes, porque assim, ó, esses lances, galera, eles são lances já prontos, quero dizer, eles já são lances que nos bastidores, o Molina, no caso, né, o mestre internacional, e todos os profissionais, eles têm isso muito claro, né, como ele falou aí. Eu me lembro até do Karpov, uma partida em que ele prepara contra a Korchnoi, ele falou que demorou, tipo assim, 3 anos pra tipo, colocar aquela preparação em dia, assim, na partida, né? Foi o mesmo caso, meu. Eu assim, não encaixei. E assim, a galera quer conhecer o quê? Porque muitas vezes tem os lances prontos, só que o que tá por detrás? O que tá por detrás de toda essa configuração de peças das brancas e das negras? Queria que você falasse um pouquinho pra gente qual que é o plano standard das brancas em questão de estrutura de peão, desenvolvimento de peças. Isso. Pra gente poder... Por exemplo, nessa posição especificamente aqui, eu vou querer, geralmente, ó, o plano normal aqui, eu vou jogar o cavalo em C3, rocar pequeno, e vou tentar em algum momento fazer o lance E4. Só que, claro, para isso as pretas, eu posso jogar um torre A1 ou dama C2, enfim. E ainda tem momentos que eu posso jogar D5 também para ganhar espaço, né? Só que, claro, o preto não vai ficar esperando, né? Uma jogada muito normal é ele jogar cavalo E4, como foi até seguiu a partida, para poder dificultar esse E4. Ele coloca um bloqueador, né? E se ainda sentir necessidade, pode jogar F5 e tal. E fica ali essa disputa pela casa E4, né? Então, assim, o preto também em algum momento vai tentar jogar C5, né? Pode ser também uma ideia. Entendi. Então,
Só que aí nessa partida eu desenvolvi uma ideia um pouco rara na época, entendeu? Aliás, até hoje em dia deve ser rara, assim. Se for olhar, deve ser pouco jogada. Que é uma ideia de não fazer rock pequeno tão rápido. Na verdade, eu nem fiz rock pequeno. Vai ver na partida. Então ele fez o cavalo E4, que eu já esperava, é o plano standard aqui das pretas, né? Porque, por exemplo, se ele não jogar cavalo E4 agora, fizer um lance como rock, por exemplo, que não tem nada de errado, me dá a opção de jogar lances como pode ser D5, dama C2, entendeu? E tentar fazer aquele E4, né? Claro que é normal o rock aqui, acelera o desenvolvimento. Por exemplo, no caso de dama C2, o adversário já pode jogar um D5 aí, tentar abrir o centro. As negras, mas qual que é o longo prazo das negras? Vamos falar assim, ó, os próximos 10, 15 lances, o planejamento das negras é esse, assim. Qual seria o planejamento das negras nesse tipo de diagrama? Na verdade C5, depende, né? muito qual que é o setup que as brancas vão optar, né? Mas normalmente jogar um cavalo E4 para dificultar o E4 das brancas. Vou rocar pequeno, né, de pretas, né? Tem jogadores que seguem com F5, depois que o cavalo está em E4, até com a ideia de, quem sabe, atacar na ala do rei, né? Sei lá, jogar bispo F6, passar a dama para H5, alguma coisa assim, bem otimista, né? Mas, normalmente, vai jogar cavalo E4, rocar pequeno, contra-atacar com C5 e D5, para tentar abrir o centro e criar alguma fraqueza na posição branca. Por exemplo, no momento que eu jogo o cavalo em E4, eu já estou ameaçando, por exemplo, dobrar os peões ali em C3, que se o branco deixar é uma boa ideia. Lembrando um pouco a Ninzo-Índia, né? A abertura prima aí da Índia da Dama, né? Legal. Então, por exemplo, aqui o branco, ou ele toma em E4, ou defende o cavalo com dama, ou pode ser com bispo, igual eu fiz, né? Que é a jogada que eu tinha em mente, né? Então, por exemplo, aí aqui o preto já ganha um pouco mais de liberdade ali com as peças. Porque, por exemplo, já posso jogar em algumas posições bispo F6, o cavalo de B8, onde que ele vai sair? Isso. Normalmente ele vai para casa D7. Só que para isso eu vou ter que mover o peão de D7 para ou D6 ou D5, entendeu? Sim. Só que se eu jogar em D5, muitas vezes gera uma posição enfraquecida em relação à estrutura de peões. Por exemplo, o branco toma, aí você vai ter que tomar muitas vezes com o peão de E, fica uma estrutura de peões colgantes, que é dinâmica, porém tem falhas estratégicas. Entendi. Então, muito jogador que vai jogar D6, né? É uma opção. Acho que já até joguei essa posição com o Axel Bachmann uma vez, se não me engano. O bispo F6 agora, que parece ser um lance diferente. Na verdade, é até normal, assim. Não poderia ser tipo cavalo toma aqui? Nessa posição, olha que interessante. Que peça as pessoas... Porque as pessoas colocam as peças naquelas casas, sei lá, em E4, como você está falando, em controlar, dominar o centro. Mas aqui é uma grande questão, que eu me lembro até de uma pergunta que eu fiz para o Valerros, num torneio na Espanha. Ele falou assim, olha, Thiago, a partir do momento que eu consegui entender a potência de cada peça e a eficiência de cada uma, eu comecei a melhorar o meu xadrez. Então a pergunta que fica aqui, a galera que está vendo eis a questão, tomar aqui ou tomar aqui? Hã? Qual peça é melhor, o bispo ou o cavalo? Essa dúvida aí nessa posição fica sempre, eu acho. Tomar o cavalo é interessante porque dificulta aquele plano das brancas, de jogar E4. Eu vou ter que agora preparar bem mais, né? Eu vou ter que... E ainda no meio do caminho eu vou ter que enfrentar um lance como D5 ou F5, né? E até o lance C5 também, que fica toda hora em pauta aí. O preto tem que contra-atacar no centro, não pode ficar parado. Mas tomar em D2 também é interessante, porque você pega o par de bispo, e se a posição abrir demais, o preto pode ter uma vantagem dinâmica, né? Claro que os cavalos das brancas ali, né, a posição tá bem firme, não tem nenhum problema jogar. Esse lance seria possivelmente um lance bom? Pode ser. Deixar jogar o E4? O detalhe desse tipo de lance é que talvez pode gerar mais fraqueza do que... D5 pode ser também, mas eu acho que o branco toma muitas vezes, e aí chega na posição de peões colgantes.
que com o par de bispo das pretas não é uma má ideia, porque é uma posição dinâmica. Então, quem tem o par de bispo pode jogar dinâmico aí, né? Entendo. Enfim, pode jogar C5, porque a tendência é que vai ficar peões colgantes aí, né? Ainda não jogar assim não seria uma Não, C6 eu acho que seria passivo demais, né? Entendi, tipo, rock, seria C6. Não, isso aí eu acho que não. Normalmente Inclusive, C5 jogam, né? Imagino que sim, nessa posição vai ser assim. Pode até ser, vou jogar C6 para ficar bem sólido, depois sair com o cavalo, mas eu acho que C5 vai dar um jogo mais vida, interessante, né? Mais vida na posição. E o par de bispo, né? Tem que ficar uma posição aberta. Então é o seguinte, aqui, jogador das pretas, quando joga cavalo E4, sempre fica naquela dúvida se toma em C3 ou toma em D2, né? Eu acho que dá para jogar das duas formas, não tem certo e errado aqui não. Só que você tem que saber depois que se você tomar em D2, você vai ter que trabalhar bem com o par de bispo. Isso eu tô falando do ponto de vista das pretas, né? Sim. E se vai tomar em C3, você vai ter que controlar bem a casa E4, não deixar o cara jogar E4 com tanta facilidade. Criar algum tipo de contra-ataque. Entendi. Ele fez bispo F6 com uma ideia bem natural, que criar algum tipo de pressão em D4, né? E daí eu segui dama C2. Atacando isso aqui, né? Isso aí já tava tudo naquela minha preparação de 2009, contra entendeu? O Milos, hein? Contra o Milos. Se o Milos ver, ele vai saber que eu preparei essa função pra ele lá em 2009. Provavelmente ele... Não, é que o Milos é um jogador nato, ele não só se baseia por lances de computadores, mas ele entende muito bem a essência das posições e tal. Inclusive eu acho que ele tecnicamente é um jogador bem forte, assim. Eu acho que talvez seja o jogador tecnicamente mais forte do país. Eu não sei. Pode ser, realmente. O Leitão foi aluno dele, né, inclusive. Justamente. Eu mesmo fiz uns treinos com o Milos, eu gostei bastante, entendeu? Pretendo voltar no futuro próximo aí. O detalhe é assim, que não quer dizer que eu iria encaixar essa preparação com o Milos e que iria ganhar dele. Obviamente não tô falando nisso. Sim. Mas pelo menos eu ia chegar numa posição que eu teria estudado, entendeu? Só que não foi o caso naquela partida. Aqui, aí ele seguiu o rock, eu segui E4. Você vê que nesse momento eu não defino para que lado eu vou rocar. Essa ideia eu tirei de uma análise... Não, na verdade a análise minha também. Na época o meu treinador, igual eu falei, era o Alexander Goloshapov. Ele me sugeriu essa linha que ela era pouco jogada. Por exemplo, no lugar de E4, todo mundo aqui joga rock pequeno. Se você depois parar para ver na base, o lance feito aqui quase que no piloto automático é rock. Ninguém vai jogar, quer dizer, pouca gente joga E4 ou joga rock grande ou qualquer outra coisa, entendeu? Sim. Então, assim, se você até pesquisar aí no book de abertura aí, só para ter uma ideia, vamos ver aí, vamos conferir se o que eu tô falando tá certo. Na verdade eu já sei que é isso mesmo. A mas maioria joga rock por enquanto. Justamente. Né? Por enquanto o rock tá sendo o principal. E4, algumas partidas não atualizou tudo ainda, mas parece ser o lance standard, assim, o lance mais comum, né? E o que você acha sobre isso, desses lances padrões, que muitas vezes as pessoas falam, pô, não, mas espera aí, eu vou fazer rock e, pô, não é assim que você deve seguir, né? Você pode pensar um pouco, né, a respeito da posição e falar assim, espera aí, o que eu tenho que fazer nessa posição? Quais são as minhas opções? Eu acho que é daí, Molina, que surgem as novidades teóricas. Justamente. Não, inclusive nessa época aí, se não me engano, o E4, em 2009, né, eu tô falando, que em 2012 já tinham usado essa ideia, mas em 2009... eu acho que tinha uma ou duas partidas com E4 e da forma que seguiu aqui até minha partida. Tem várias partidas, só tem 9 aqui com E4. Mas isso a gente já tá em 2016, né? Muita gente já jogou aí. 2017 ainda assim. 17. Que essa base aqui tá... Não, a base online tá atualizada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem aberturas que assim... às vezes você pode até falar assim, eu não sei muito o que fazer, eu vou seguir o que o Kasparov, o que o Karpov jogou, entendeu? Não tem problema. Tipo assim, se o cara jogou, boas chances de ser bom. Mas tem hora que, às vezes é bom você optar por um cenário, desde que você tenha estudado bem, um cenário mais original, entendeu? Ou às vezes você vê até que um jogador forte jogou, mas que assim, bem raro, entendeu? Por exemplo, o E4 aqui, ele tá
tem quantas partidas ali antes de 2009? Tem umas antigas de 92, 95, aqui, 2000, deixa eu ver. 2001. Aqui consta 90, a partida mais antiga 98, 89. Então, bem antigo, né? Depois- Mas a partida que eu tinha em mente, que eu tinha estudado, é essa do Avruk contra o Psax aí, de 2000. Essa Certo. daí que era a partida que eu tinha, Modelo, né? modelo. Certo. Talvez eu até não lembro agora, mas eu devia ter as outras estudadas. Mas assim, tem aberturas que eu gosto de pegar ideias pouco trabalhadas e desenvolver em cima delas, entendeu? Entendo. Mas assim, muitas vezes se a pessoa está com dúvida em uma abertura, não sabe exatamente como que vai jogar, busca um grande mestre que tem um estilo que você admira, entendeu? Sei lá, você é um jogador dinâmico, por exemplo. Sim. Você pode buscar ideias lá que o Kasparov utilizava no auge dele. Hoje em dia, sei lá, pega lá a ideia do Nakamura da vida, entendeu? Uhum. Estuda e pega ideias das aberturas deles, entendeu? Entendi. Se você é um jogador mais posicional, Karpov das antigas, né? Petrosian. Petrosian, enfim, todos esses jogadores clássicos e também dos mais atuais, se por exemplo, um bem posicional. Eu não vou citar o Calci. Adams. Eu não cito o Calci, que o Calci inventa demais na abertura, né? Joga qualquer coisa. Mas, por exemplo, você pode pegar o Adams, é um jogador que busca sempre os finais. O Aronian tem bastante ideia boa, né? Quem? Aquele. O próprio Pentala. Não sei, o Pentala ele é meio dinâmico, né? Mas um posicional muito forte também, né? Sim, mas você tem não muito enquadra ele como posicional ali, não? Pode ser, acho que sim. Tranquilo. Tem um argentino, como é aquele, o Peralta, né? O próprio Peralta, Granda, por exemplo. O Granda, às Você acha vezes, que ele é mais assim, ele cria umas aberturas bem particulares originais, dele, né? Bem particulares dele. Não sei se serviria para todo mundo, entendeu? Entendi. Mas é bem no estilo assim, de posição, trabalhar pequenas vantagens. Pequenas vantagens. O Leitão é um jogador posicional. Leitão é assim, por exemplo. Leitão. Por exemplo, no Brasil você poderia ter, por exemplo, duas diretrizes totalmente opostas, né? O FIA jogando um jogo bem dinâmico e o Leitão bem posicional. São opostos, então, assim, exatamente. Se você gosta, eu quero confusão na abertura, então você copia o repertório do FIA, por exemplo. Não, agora eu quero jogar mais posicional, eu gosto de jogar finais. Vai na linha do Leitão, entendeu? E se você quer um meio termo, tem outras opções aí, né? O Krikor, muito bem preparado de abertura, né? Enfim, aí tem N opções. Então, eu sempre, se eu tenho uma dúvida na abertura, eu busco alguma referência, entendeu? Eu tinha essa partida do Avruk como modelo. Não era uma super ideia, mas era uma posição que eu gostaria de jogar de brancas, entendeu? Restringir o bispo, a ideia do D5 que eu citei antes, né? Certo. Aí beleza, aí ele jogou mais ou menos dentro do que eu esperava, que era cavalo D7. E aí o modelo mesmo tá ali, né? Que você justamente, eu decorei ela. Assim. Na verdade, assim, como eu sabia já com quem eu ia jogar, e eu sabia que tinha boas chances de entrar nessa posição, eu revi essas ideias do Avruk, que acrescentei análises minhas, claro, né? 300 vezes, entendeu? Até chegar na hora da partida, tava tudo fresco na memória. Mas assim, até mesmo, se eu for jogar essa posição hoje em dia, quantos anos depois? 5 anos depois, né, da partida, possivelmente eu vou lembrar muita ideia que eu preparei, entendeu? Não sei, né? Espero que eu lembre. Aí eu segui esse cavalo D4 aí, que aí sim só tem a partida do Avruk, né? E a minha, né, agora. Que eu acho, se não me engano, na época esse que era a novidade, assim. Aí beleza. Aí... esse cavalo D4 esse lance é original? Não, esse lance ainda é da partida do Avruk, se não me falha a memória. Aí torre 8 ele já desviou, né? Torre 8 já desviou, eu acho que também já tem outras partidas hoje em dia, seguindo de outra forma. Por enquanto não, são essas partidas que ele tá buscando aqui já online, tá vendo? Ele já mostra... 5 ou... E5 provavelmente foi a do Avruk. E o Torre 8 foi a sua partida com ele. São essas duas partidas por enquanto na base, interessante. Justamente. Não, e assim, o ideal é assim, não é só chegar nessa posição e ficar satisfeito, eu tô jogando igual a Avruk, não é isso, entendeu? Você tem que saber o que você vai fazer daqui pra frente. Certo. Eu tinha bem definido que eu ia rocar grande,
jogar um F4, rei B1 antes também, né? E sair atacando a ala do rei. E jogar na restrição do bispo dele de B7, entendeu? Ia jogar bem agressivo na ala do rei, porque eu iria rocar grande, eu já tinha isso em mente. Eu não ia mais aqui rocar pequeno, de forma alguma. Entendo. Entendeu? Principalmente depois que ele jogou torre A8. Essa ideia, se não me engano, eu tenho checada com o computador. Não é uma super ideia, tipo, refutando a Índia da Dama. Uhum. Não é isso, entendeu? É jogando a posição que eu me sinto confortável. É isso que eu preocupo muitas vezes, entendeu? Certo. Eu não tô nem aí muitas vezes se eu vou refutar ou não a linha do cara. Deixa o cara até tirar as peças, não tem problema. Mas eu quero jogar uma posição que eu esteja satisfeito. Aí ele jogou esse A5, que eu já acho esquisito. Acho que ele mas... tá querendo pôr o cavalo aqui e não quer levar B4. mas é que detalhe é que dificilmente eu vou jogar B4 ali, né? Mas tudo bem. É na ala do rei, né? Não na ala da dama, minha intenção era na ala do rei. Eu, não entendi. Eu acho que esse A5 é pra expandir mesmo ali, tentar alguma coisa com A4, A3, mas não vejo muito futuro, sei lá. Aí joguei rei B1, que é normal em posições de rock grande, né? Tipo, isso aí é quase... Posição, né? O rei fica mais a salvo. Aí ele fez cavalo C5. E aí eu fiz torre de HE1 para segurar aquele princípio da super proteção do Ninzovich, né? Não tem nada muito crítico no peão de E4, mas eu já quero eliminar qualquer problema futuro e disputar a coluna, né? Entendi. Aí ele jogou A4. Aqui eu já podia ter feito A3. Eu não lembro por que eu não joguei A3, mas era interessante frear o peão. Mas eu quis isso. Você talvez pode isso, não? Será que pode é bom ser, não. isso? Tipo, e Se ele jogar, é que se ele jogar assim também vai ficar. Que a minha ideia estratégica é jogar em cima do bispo dele meio morto, entendeu? Tudo bem, o meu bispo também não tá no momento jogando grandes coisas, mas eu posso ativar por H3, posso começar a avançar a ala do rei, enfim. Posição estratégica aí, que a questão vai ser quem vai saber manejar os bispos aí melhor. Tem sempre um cavalo tomar 4 agora, né? Podia ter jogado A3, mas eu preferi jogar o F4 mesmo ali, que, como eu disse, a minha ideia é atacar rápido. E ele achou uma oportunidade de jogar o E5, só que eu deixo pra lá, eu jogo cavalo C2. Porque qualquer troca que ele fizer na ala do rei, eu acho que vai me beneficiar, vai deixar a posição dele mais vulnerável, né? E óbvio, eu não vou tomar em E5, porque senão ele tomaria de peça, de bispo, por exemplo, e ficaria difícil agora seguir o ataque. Ele pode bloquear ali, o bispo dele fica ativo, por sinal, né? Entendo. Então eu deixo ele tomar em F4 e jogo o cavalo C2 pra quê? Até evitar o A3 dele. Porque se ele jogar A3 agora, eu tomo feliz da vida, deixa ele sacrificar a qualidade, entendeu? Eu até pensei, sei lá, durante a partida, que ele podia seguir uma linha dessa, especulativa. Acho que não, né? Mas a gente sempre tem que avaliar, né, Molina? Tem que avaliar. Não sei se é uma má ideia, entendeu? Entendi. Mas daí ele jogou bispo A6, né? Que tudo bem, ataca o meu peão, mas depois de cavalo A3, eu gosto bastante da posição branca. Eu tava satisfeito, entendeu? Sim. Porque assim, eu vejo o A4 dele uma debilidade em potencial. Eu posso, algum dia, não tô falando que vai ser rápido, mas algum dia eu posso tomar esse peão. Até mesmo manobrar meu bispo no final, por exemplo, né? Imagina lá, bispo F1, bispo D3, bispo C2, por exemplo, num final, né? Sim. E o peão de A4 dele nunca mais vai sair dali, né? É o que a gente pode chamar de debilidade estática, né? Certo. E além do mais, eu tenho minhas ideias ali de ataque na ala do rei, daqui a pouco eu vou desenvolvê-la. Aí, aqui ele tomou uma decisão que eu acho duvidosa, abrir a ala do rei. Eu acho que ele podia jogar de qualquer forma diferente. Claro que a posição dele está um pouco exprimida, mas ele podia jogar a dama D7 aqui, que evita o meu bispo H3. Ou talvez esse, não sei. Porque eu não vejo o bispo tendo muito futuro. Isso. Se bem que aqui, pelo menos, o bispo... ele pressiona C4. E deixa o cavalo de A3 vulnerável. Eu fico... justamente. Pode ser que aqui... Dama D7 eu acho que seria o lance e tal. Ele teria aqui que esperar essa posição, eu acho. É ruim jogar assim, nesse sistema, né? De esperar? Não. É claro que você tem... muitas vezes vai acontecer posições assim, mas
é uma situação de que você tem pretas, você tem negras, e você tem que ficar esperando o outro, né? O que o cara vai fazer? E você sempre tá por baixo, né? Esse tipo de posição que eu me lembro que o presidente tá falando um pouquinho dos grandes mestres. O Fischer, por exemplo, tinha pavor de jogar posições assim. Né? Restringida. Não, tipo assim, não seria o tipo de posição que ele jogaria. Se jogasse, ele tem tendências de tipo, ficar, de dinamizar. Ficar mal. Tá, sim, entendi. Ficar mal e tal, mas é o tipo de posição que ele perdia, né? Quando ele ficava em posições passivas, não tem nada para fazer e beleza, mas é o tipo de posição que não me agrada, assim, com negras, né? Por isso eu não aqui, gostei na verdade, muito assim, desse Bispo F6 lá no começo, sabe? Parece... Não, tá certo, é uma ideia aceitável, mas parece que a dinâmica e a lógica de pegar as casas centrais lá no começo, quando tá o Bispo em B7, faz mais sentido. Melhor, faz mais sentido, sabe? É mais lógico. Aquela parece. ideia do F5, sei lá. Isso. Não sei. A gente não. Uma vertente a trabalhar. Mas... Aqui, assim, por exemplo, nessa posição, não tô dizendo que ele está inferior, não. Mas eu tô falando assim, ele vai ter que jogar com calma, entendeu? Uhum. E aí, eu acho que aqui ele tomou a decisão, no lugar de dama D7, ele jogou peão, toma F4. Eu acho que isso já é um erro, entendeu? Eu já analisei essa partida umas 300 vezes, mas assim, pelo que eu lembro das análises, esse foi um dos primeiros erros. E aí ele seguiu o G6, né? Ele quer fianquetar ali o bispo, deixar em posição segura. Só que agora eu já começo a desenvolver minha iniciativa no flanco rei. Na verdade, no centro, mirando também a ala da dama. Se ele tomar em E5, eu jogo D6, por exemplo. Era a minha ideia. Uhum. Se não me falha a memória, o computador até dava igual nessa posição, né? Aí, por exemplo, aqui eu acho... Não, tem garfo, né? Tem D7, tem garfo. né? Tem que tomar, vai ter que perder a qualidade aqui? Ele vai ter que jogar, por exemplo, um torre B8... E aí eu posso tomar em C7 e tem um tema do duplo. Isso. Imagina, se chegar numa posição dessa, eu acho que eu estaria bem feliz. Eu não lembro exatamente se era isso que eu tinha programado. Mas deixa eu ver aqui. Talvez não, volta um pouquinho aí. Contra a torre B8, também tinha uma ideia de... Bispo C6? C6, mas aí tem torre C6, né? Torre E6. Eu não lembro agora. Torre E6, isso. De cabeça agora, deixa eu só ver aqui. Parece que o Bispo C6 não fez efeito. Não, pode ser talvez D7 também, acho que não. Talvez cavalo B5, né, também, pode ser uma ideia aí. Não sei, cavalo, imagino que sim. Tem um detalhe aqui que eu tô pensando aqui, por exemplo, que eu não lembro o que eu tinha visto na partida. Eu sei que eu já analisei. Só volta em um lance aí, deixa eu ver. Contra D6, torre B8. Vai lá, D6, torre B8. Peão toma E5. Então, pode ser peão toma C7. Eu não lembro o que eu tinha visto, hein? Talvez pode ser a seguinte ideia. Peão toma C7. Quando ele tomar, entrar com o cavalo em B5. Em B5. Mirar a casa D6, não sei. Talvez jogar meio na compensação. Tá aqui, tá levando uns cavalos D5 também, né? Se jogar mal, tipo, jogar aqui, a gente tem um lance assim já, né? Pode ser. Ou esse, talvez, né? Eu acho que talvez cavalo D5 deve ser melhor antes também. Mas enfim, eu jogaria alguma coisa desse tipo. Cavalo B5 parece bom. Na compensação, entendeu? Porque a dama não tem pra onde sair, aqui tá meio estranho. Se jogar aqui, cavalo D5, né? Já começa... Cavalo D5, E já começa a ficar estranho aqui já, né? Ou eu posso jogar cavalo D5 antes, enfim. Eu acho que eu jogaria mais pela casa central, entendeu? Uhum. E de qualquer forma, assim, tudo bem, eu tenho um peão a menos, mas assim... Eu tenho um potencial de dinamismo na posição. Eu não lembro agora de cabeça. O cavalo D5 é forte, né? Mas acho que o cavalo B5 e o cavalo D5 acho que são os lances candidatos. Com certeza. Enfim, eu não lembro agora de cabeça o que eu tinha, que passava na minha cabeça nesse momento. Mas eu devo ter visto alguma coisa interessante lá. Mas daí ele jogou bispo G7, né? E daí eu sigo o cavalo B5. Eu imagino que deve ter sido esse o lance que eu faria. Provavelmente. Porque se eu joguei ele... Aí aqui ele começou a jogar bem passivo, entendeu? Ele talvez não tomou aqui? Vai levar D6, né? Leva D6 de novo. Talvez a melhor linha para ele, prática, era aquela linha ali de tomar e aceitar os riscos ali, entendeu?
Mas é antes. Agora eu acho que é uma versão bem pior. Ah, entendi. Acho que agora é bem pior, porque eu já tô com o cavalo em B5. Sim. Mas aí ele jogou bispo C8, que é passivo. Será que não tem que tomar algum dia esse cavalo? Eu Porque acho que sim. parece que esse bispo não vale nada, né? Eu também acho que sim. Eu acho que ele tinha que tomar Sei por lá, conta... diminuir um pouco a pressão, torre B8, talvez. Se bem que tá estranho, né? Porque seu cavalo agora vai entrar aqui, já começa um super cavalo aí. Se bem que não é claro como vai... Como é que fala? Vou arrematar depois. Exato. Assim, tá bom, é óbvio que... Mas eu acho que ele deveria ter se livrado do bispo também, viu? Ele quis manter o bispo, talvez com aquela ideia de par de bispo, mas aí eu consegui desenvolver um E6. Admito que é uma linha meio especulativa, mas muito interessante ainda. Aí ele jogou... se ele tomar, eu tomo de peão atacando a torre... E, de novo, ele pode até sacrificar a qualidade... Não, na verdade agora nem pode, né? Se ele vai levar uma outra qualidade. Leva um cavalo C7 depois, E nem pode, agora ele já não tem. Já tá estranho. Talvez aqui... Mas ainda tá levando... Eu tenho uns F5 aí, sempre, um bispo C6 é interessante aí. Sim, porque se ele tomar de torre, bispo volta. Bispo C6 se jogar já vai torre entrando aqui, como é que é? Pode ser. O F5? Eu acho, não, cavalo D5, não? Pode cavalo ser. Pode ser. F5 primeiro e depois cavalo D5. Pode ser aqui também, ó. Tem muita coisa. Tem muita coisa aqui já. Tá entrando muito as peças. Eu acho que não, talvez cavalo D5 mesmo, direto. Cavalo D5 pra tomar em C7 mesmo. Jogar... pelo peão de D6, por exemplo, ó, o peão de D6 dele tá fraco agora. Eu acho que é uma posição que... tira o rei, eu acho que não tem tanto problema. Tá pensando em sacrifício ali? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Acho não, que mas não, sempre porque... tem um cavalo em A3, porque né? tá tudo defendido. Nesse caso eu até posso jogar dama E8 aí, se eu quiser. Já pra acabar com a festa aí. Quando começa a ficar muito festa, a gente devolve um pouco, né? Mas não, eu acho que ficou bem mesmo. Eu acho que essa... Acho que até esse lance aqui deve ser bom. Também, com certeza pode ser, pode funcionar aí. Toma, entendeu? É que esse peão não vai muito longe, eu acho, né? O peão é pra abrir linhas, né? Certo. Aí ele jogou torre A5, né? Não, ele não tomou, né? Ele jogou torre A5 direto. Ele jogou torre A5. Só que aí, claro, aí eu já pego uma iniciativa boa, o rei dele já fica vulnerável. E aqui eu fiz um lance que eu achei interessante na hora, que é frear qualquer coisa dele na ala da dama e esconder meu rei. Pode ser que tenha jeito de jogar melhor aí, mas eu gostei de ficar com meu rei totalmente seguro ali em A2. Eu já vi que ele ia jogar esse bispo F5 aí, né? E aí, vai, torre E1. E aí quando você para pra pensar, por exemplo, numa posição como essa, materialmente no momento tá igual, né? Então não perdi nada, ele não aceitou o sacrifício. O que eu ganhei posicionalmente? Ele tem uma torre em A5 estranha, que, tudo bem, algum dia ela vai voltar para A8, mas vai gastar alguns tempos. O peão de A4, que é aquele peão que a gente falou ali lá atrás, é uma debilidade dele constante, e o rei dele tá em F7, esquisito, né? Tipo, se você fizer uma comparação dos dois reis, qual rei tá melhor? O de A2 está infinitamente melhor, entendeu? Sim. Então, assim, eu tô bem seguro ali. Tudo bem, essa linha que a gente acabou de ver aí, que meu rei ia pra A1, eu até tô correndo risco ali, acho que é um risco calculado. Mas nessa versão aqui, que aconteceu na partida, eu acho que o branco tá bem tranquilo. Outra ideia, eu tô jogando cavalo D4, cavalo C6, ou até cavalo E6, entrar na coluna eu acho que o branco aqui tá jogando tranquilo. Então eu acho que a forma que ele conduziu a partida foi estranha, né? Aí ele sem contar que, esses cavalos atrapalham demais, né? Justamente. É uma posição assim, que o par de bispo dele tá bem ativo, mas os meus cavalos não ficam devendo nada. Aqui eu joguei cavalo E4 pra quê? Com a ideia de jogar algum dia, né? Cavalo G5 e cavalo E6 e dinamizar. Ou até tomar o cavalo dele. Eu imagino que eu não tomaria. Por quê? E outro detalhe, eu quero, por exemplo, vamos supor que eu tome o cavalo em C5. Tomei. Aí eu vou jogar bispo E4. Porque, sei lá, que ele jogue aqui. Isso, a gente toma. Isso, toma de B. Bispo E4. Não, eu jogaria bispo E4. Pra trocar esse bispo e agora eu ganho a casa E6, as casas brancas, entendeu? O F5 fica aí. Isso, vou jogar mais ou menos dessa forma. Ele tem uma debilidade em C7. E se você comparar o cavalo com o bispo, eu acho que o cavalo aqui tá muito melhor.
O bispo dele ataca B2, mas e daí? O cavalo ataca aqui, né? C7, A4. Eu posso atacar o peão de A4, enfim. Tá, eu acho mais fácil jogar de brancas. Sim. Ele não tem C6 aí, entendeu? Uhum. Então eu tinha uma ideia mais ou menos dessa aí. Mas aí ele jogou cavalo por E4, que acho que me ajuda, né? Porque eu já queria fazer isso. Certo. E voltou o bispo, né? E aí eu analisei bem que o bispo de cores opostas que poderia surgir era interessante. Por exemplo, vamos supor que ele tome em B5, né? Pra jogar um bispo aqui primeiro, né? eu tomo intermediário, com certeza. Pode dar um cheque se bobear, né? Ou não? Ou deixar o rei exposto? Pode ser, eu acho que eu tomaria em B5, né? Não sei. Sim, pode ser. E depois tá tô seguindo dama coisas assim, né? E tá bem dinâmico aqui. Acho que a branca tá bem forte aqui, tá né? tranquilo aqui. E aquele detalhe, bispo de cores opostas, ele gera posição de empate nos finais. Mas assim, finais que não tenham potencial de ataque. Aqui é um final que o rei dele tá numa situação altamente comprometida, né? Diria que ele tá quase perdido aqui, estrategicamente falando. Tá estranho mesmo, tá estranho. Tá muito exposto o rei dele. Tá mais exposto que o seu. Muito mais. Né? Aí quando eu jogo F5, eu chego no ataque primeiro, né? Bispo de cores opostas é uma corrida. Na verdade, só salientar. Não é bicho de cores opostas ainda, mas tem o potencial de entrar no bicho de cores opostas. Quem chegar no ataque, melhor. Eu acho que ele tinha defesa. Aí justamente entrou no bicho de cores opostas que eu pensava que ia entrar, né? Tomar em F5 para ele não vai ajudar tanta coisa. Talvez fosse porque meu cavalo eu acho bem melhor que o bispo dele. Sim. Isso, eu vou jogar dessa forma mesmo. Você tá. Dama F2, sei lá. E lembre-se um detalhe importante aqui. Sempre que ele bobear, eu tenho o peão de A4 para atacar ou a casa C6 para trabalhar. Vamos supor que ele tire a torre amanhã. No próximo lance ele tira a torre ali. Deixa eu jogar cavalo A7, cavalo C6. É uma ideia, entendeu? É uma ideia. Eu acho que o peão de A4, eu acho que o branco joga sozinho essa posição. Sim. Pode ser que tenha uma defesa e tal, mas... Ele tomou. Ele já era para ter tomado isso há muito tempo, eu acho. E aí cai naquele bicho de cores opostas que eu já tinha em mente, né? Que eu acho que o meu ataque é muito forte aqui. E aí... aí seguiu. Ele fez esse dama H4, levou já um torre F4 aí, né? Bispo H6 não serve aqui? Não, porque eu dou cheque de dama. Tem esse aqui, não, dama Tem C3. esse aqui, né? Também pode ser. Isso. Acho que esse. Acho que é aqui pra defender a peça, né? Pode e ser aí aqui acabou. a peça ficar defendida, né? Não, esse bispo G7 eu jogo dama por G7 e toma dama. G7 toma a dama de H4, né? Ele tá perdida. Não, quer dizer, aí ele jogou esse. Aí eu dobro, ali começa. E depois de torre F7, acho que a situação dele tá preta aí. Ele ainda tentou uns lances estranhos aí, mas aí eu não podia tomar porque levaria. Dama F7 e mate. Acabou. Certo, acabou. Eu acho que assim, ele já tá na posição. Se não tá perdida, tá bem próximo. Porque ele tem fraqueza nos finais, ele tem um rei esquisito. E o meu rei ali, eu só preciso te preocupar com um problema, B2. Se eu resolver bem esse problema, que tá tranquilo, não vejo o que ele vai fazer. Dama C2 já tá apontando para as debilidades, né? Ameaça mate, né? Sem... E agora o peão de A4, hein? O tal peão que você falou aí caiu realmente, né? Justamente. Aí eu tomei o peão, ele jogou dama E5, eu voltei a dama e ele abandonou para minha surpresa. Porque eu imaginei que ele ia... Espernear um pouco, né? Espernear, né? Mas é que eu acho assim, que o cara já tá tão desgostoso a posição dele que ele já nem via como continuar, né? Por exemplo, se ele tirar a torre da oitava, leva um torre C8. Se ele não fizer nada, por exemplo, da vida, eu vou jogar torre C6, tomar em B6. E ganhar mais um peão. E depois aí vai ficar 3 passados ali, né? Só o de A3 e o de B5 já ganharia. A posição dele, então, assim, tá bem triste, né? Se eu sentir que tô passando aperto aqui, eu posso até trocar as damas, devolver um peão. Isso depois que cair o peão de B6, eu tô falando. Certo. Então, assim, eu não vejo nenhum crime ele abandonar aqui, mas eu acho que poderia... para seguir um pouquinho mais, para buscar alguma coisa mais, embora... como se diz... Tá feia, né? O que tinha que ser feito
Já eu acho foi, que mas claro, tem que seguir aí um pouco e não abandonar, mas tem grandes mestres que costumam fazer isso mesmo. é. Se eu não me engano, esse é um russo, uma promessa da Rússia, né? O Igor Ele foi Lich. campeão russo já, por sinal. Aham, Foi em legal. Muito 2011, não boa essa sei. partida. Recente ele foi Muito campeão boa. russo. E Entendi. também recente ele tava com 2.700 nessa casa, eu não sei como é que tá o rate dele atual. Sim. Mas assim, claro, eu tive muita sorte nessa partida de encaixar uma abertura, uma posição que eu tava bem afiado, assim, só tive o trabalho de rever, né? Uhum. Joguei bem pra frente ali, achei boas ideias e tal, ele não se defendeu bem. Então Certo. deu tudo certo, né? Uhum. Tem momentos, claro, que mesmo assim, se encaixando a abertura e tal, ainda assim você escolhe planos ruins depois, mas nessa aqui deu tudo certo e aí. Ok. Eu acho que essa foi a minha melhor vitória em termos de Da rate, sua assim. carreira, assim, foi a É. melhor partida. Entendi. Não sei exatamente se foi a melhor partida, mas em termos de rate, de matemática, foi. Muito bom. Para de Cara, qualidade, pode ser. parabéns pela partida. Eu não conhecia essa partida, muito boa, inclusive, por sinal. Bastante ideia aí pra galera que tá assistindo, que vai ver, que quer aprender xadrez, que A ideia quer. para jogar contra Índia da Dama, né? Isso, exatamente, uma ideia boa pra jogar e serve também pra outros tipos de situações. Acho que sempre vai agregar assim em outras situações, né? Em termos de decisões, por que fazer os lances, por que não Você não fazer. ficar preso só no que todo mundo tá jogando, que é rock pequeno ali no Isso, caso, né? isso. Eu busquei uma ideia um pouco mais Original, nova, uma mais ideia original. isso. Exatamente. Não ficar preso no mais do mesmo, né? Uhum. Tentar às vezes encontrar uma ideia. Tô falando de abertura, mas isso serve para outras situações. Jogar um pouco fora do Do padrão, comum, né? Do que todo mundo faz, né? Só pra encerrar aqui, eu sei que a galera tá curtindo aí. Um livro que você recomendaria para o pessoal que está começando em xadrez, assim, que tem um nível entre iniciante e intermediário ali. Ó, tem um livro que pra mim agregou muito, apesar de que tem gente que não gosta, mas eu gosto bastante. É O Meu Sistema, Meu sistema do Aaron Aaron Smith. Nizov. Certo. É Todos um os livro russos assim. sabem desse livro, né? Tem Só que os saber. brasileiros que não sei, talvez. Pode Os ser. bons conhecedores sabem os bons livros, hein? É. Não, esse livro, assim, tem gente que não gosta por conta, às vezes, da abordagem dele, que conta muita história e tal, mas pelo menos, eu acho que as comparações que ele faz, posições de xadrez com coisas da vida, foi o que me chamou mais atenção, entendeu? Então, não sei, é questão de gosto, eu acho que se a pessoa estudar esse livro, vai aprender com certeza alguma coisa. É um livro que fala de estratégia, de finais, dá muito toque de abertura, claro, no modo mais básico, mas dá muita ideia, entendeu? O início do livro é falando bastante de E4, E5, por exemplo, né? Enfim, é um livro que eu acho que a pessoa estudar, ela vai aprender xadrez com certeza. Pode crer. Tem mais alguma coisa que você queira falar? No mais a pessoa sempre tem que focar no treinamento, não adianta ficar só jogando e querer que vai melhorar por mágica, né? Xadrez é sempre prática e teoria. Ou teoria e prática. Teoria em primeiro lugar, eu acho. Teoria e prática. Porque tem que ter os dois. Não adianta o cara ficar só teórico ou ficar só na prática. Tem que ter meio a meio aí. Tem um equilíbrio ali das duas coisas, né? E não ficar tão bitolado só em estudar abertura, pelo menos é a minha opinião, entendeu? Sim. Tem gente que pensa diferente. Sim. Eu acho que a pessoa... Eu tô falando assim, naquele pessoal que tá querendo, sei lá, bater os 2.200 de rate, por exemplo. Né? As pessoas que querem evoluir, né? Evoluir. Sim. Um jogador, sei lá, que tá com 2.399, talvez o que eu tô falando aqui não vai servir tanto, mas trabalhar os pilares do xadrez, tática, nessa ordem de prioridade, viu? Sim. Tática, estratégia, finais e por último abertura. Por último abertura. O que acontece na prática é que o pessoal inverte os valores, coloca a abertura em primeiro lugar. A abertura é importante, Sim. mas tem que ser no devido lugar, entendeu? Ok. É Molina, isso, basicamente. um abraço para você, obrigado da entrevista e a galera que vai assistir, deixem aí um comentário,
o que vocês querem ver aí nas próximas aulas ou entrevistas, enfim. E um abraço a todos.